Os trâmites para a compra ou aluguel de um imóvel em cartório de notas serão mais simples a partir desta terça-feira. A escritura pública poderá ser feita tanto pelo telefone quanto pelo computador, com o lançamento do portal chamado Escritura Simples. Bom, e para explicar mais sobre isso, eu converso agora com o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Paulo Roberto Geiger Ferreira. Doutor Paulo, muito boa tarde. Oi, boa tarde. Prazer falar com vocês. Paulo, explica um pouquinho melhor como se dará essa situação, porque a gente sabe que a burocracia nessa área é bastante grande e complexa, né? E agora parece que esse facilitador derrubará toda essa barreira. A gente sempre se preocupou com esse problema da burocracia, da dificuldade que uma pessoa tem para fazer os seus contratos imobiliários aqui no Brasil. E o tabelião sempre funcionou com essa interface entre o interessado, o comprador e a burocracia em geral. O que nós fizemos agora foi lançar todo o nosso procedimento num site na internet que pode ser acessado pelo computador ou pelo celular. Então, o cidadão entra lá no escriturasimples.com.br, faz o seu cadastro e começa a operar como opera no seu banco eletrônico, como opera nas suas empresas de comércio eletrônico, e com isso se simplifica, porque o tabelião vai fazer toda a busca de certidões, vai fazer todo o procedimento necessário, cortando o contato do cliente, do cidadão, com essa burocracia para que ele chegue na escritura, ao final, na assinatura do seu contrato, na assinatura da sua escritura. Perfeito. Então, a última etapa, que é a assinatura, ela deverá ser presencial. Exatamente. Ainda nós não conseguimos suplantar a necessidade da impressão e da assinatura de próprio punho. Inclusive porque uma das grandes vantagens da escritura pública é que ela atesta que a pessoa é a pessoa mesma e que ela está com plena capacidade de estar fazendo aquilo sem qualquer coação. É importantíssima essa característica, que a gente mantém isso daí, porque hoje o furto de identidades, os golpes com pessoas se fazendo passar por outras, estão crescendo e estão atormentando, às vezes, causando prejuízos para algumas pessoas. O senhor acredita que quanto de tempo será diminuído nesse processo todo que começa a partir de hoje já, Paulo? Já estamos operando há algum tempo num projeto piloto com as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e com Brasília, no Distrito Federal. Nós agora estamos populando o nosso site com tabeliães de todo o Brasil, de modo que algumas pessoas até já fizeram escrituras públicas por esse site. As etapas, elas eram 13, segundo o relatório do Banco Mundial, do In-Business. Para fazer uma escritura, um registro imobiliário no Brasil, se tinha 13 etapas. Nós estamos tentando cortar para 2 etapas apenas. E o tempo, evidentemente, se a pessoa tem toda a documentação pronta, o tempo pode ser muito reduzido, quem sabe para 1 dia, 2 dias. O senhor fala em toda a documentação pronta. Quais seriam esses documentos que devem ser reunidos para poder fazer essa operação toda pela internet, Paulo? Muito sumariamente, a carteira de identidade das pessoas, as certidões de casamento, quando as pessoas são casadas ou se são divorciadas, essa certidão com averbação, a certidão imobiliária do bem, do objeto da escritura, e é isso, de todas as partes, do comprador e do vendedor. Há algumas certidões, como as certidões da justiça, a gente pode obter tudo pela internet. Certidões de protestos também são muito céleres e, na maior parte dessas certidões, elas podem ser dispensadas. Então, se o comprador e o vendedor quiserem dispensá-las, ele vai já ticar no próprio site, escolher aquelas que ele quer dispensar ou aquelas que ele quer exigir. Então, é um processo de 2 vias. Você tem a via do cliente, de quem quer ou tem interesse em fazer a escritura, e a via do cartório. Ambos atuam conjuntamente? Exato. O cliente ele se loga no site e passa a solicitar a escritura. Ele vai lançar lá os dados, os seus próprios dados, os dados do bem e os dados do vendedor, se ele for o comprador, ou do comprador, se ele for o vendedor. A partir daí, a partir desse instante, o cartório se encarrega de tudo e deverá, então, fazer um segundo contato ao cliente. Quando estiver tudo certinho, chama para marcar a assinatura dessa escritura, que poderá ser feita
no próprio cartório ou, se a pessoa quiser, fazer em diligência onde ela desejar. Paulo, essa operação pode ser intermediada também por uma imobiliária, por uma administradora ou não há essa necessidade? Não há exigência que seja, mas muitas vezes os nossos clientes são imobiliárias incorporadoras e loteadoras, né, de terrenos, né? Então, essas pessoas são nossos clientes já e trabalham com os seus cartórios, seus tabeliães de confiança. Diz que, obviamente, que as operações são caras numa situação dessa de compra e venda de imóveis, principalmente na hora da escritura. Essa operação que está sendo colocada em prática, ela tende a diminuir os valores ou isso não implica nesse quesito, por exemplo? Não, por hora não, especialmente no que tange ao imposto de transmissão. O item mais caro de uma escritura pública é o imposto de transmissão. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, é em 3%, mas cada cidade tem a sua alíquota do imposto de transmissão. A escritura pública costuma corresponder a 0,5%, a 0,8%, às vezes até 1% do valor do bem. E esses valores eles são fixados por uma lei estadual que não foi mudada e que, portanto, os preços à primeira vista são os mesmos. O grande mérito nessa nossa ação é de reduzir os prazos e de fazer com que as pessoas tenham muito mais facilidade, muito menos burocracia na hora de fazer a sua escritura pública. Vamos fazer um comparativo aqui no padrão normal, antigo. Quanto tempo se leva para produzir uma escritura? Olha, em torno de uma semana é o prazo, quando as pessoas têm a documentação correta, é o prazo necessário para o preparo e chamada para as assinaturas. A intenção é reduzir um pouco esse prazo para 48 horas, 72 horas, quando as pessoas têm os documentos. E nos casos mais complicados, onde haja algum problema com restrição de certidões, aí reduzir de 30 para 10 dias, quem sabe 15 dias. Esse é um prazo que a gente julga adequado. Nessa situação, você acredita que a assinatura digital, aquela que hoje é pedida em muitos principalmente dos órgãos federais, estaduais e municipais, ela não poderia ser adotada nessa situação? Sim, nós já estamos trabalhando com essa possibilidade. A questão da assinatura digital, em primeiro lugar, é que ela não está ainda disseminada na população brasileira. Existem apenas 6 milhões de certificados digitais comercializados aqui no Brasil. Então, a grande maioria da população não tem ainda só o seu certificado digital. O segundo aspecto é que a assinatura remota ela pode ser utilizada para terceiros e até mesmo para fraudes. Então, nós estamos estudando isso com muita cautela, com muita prudência, porque não se pode ainda prescindir da presença perante o tabelião. O que poderá acontecer é o cidadão comparecer ao tabelião e assinar com seu certificado digital a escritura. Isso será possível de fazer, eu creio, em curto espaço de tempo. É interessante o fato da pessoa estar presente exatamente para evitar todos esses problemas futuros de uma falsificação, de um estelionato, isso é tudo muito importante. Bom, agora só para a gente encerrar, Paulo, aproveitar a sua presença aqui, quando a gente fala de cartório, a gente fala exatamente de burocracia, mas já há muitos documentos que não precisam mais passar pelos cartórios, né? Sim, especialmente os reconhecimentos de firma têm caído muito por conta do uso do certificado digital. O que é preciso entender é que a segurança jurídica ela decorre da qualificação que o tabelião faz a respeito da lei aplicável. E com isso se ganha uma segurança que reflete também nos aspectos econômicos. Ou seja, você pode ter um contrato de gaveta da sua compra e venda imobiliária, mas esse contrato de gaveta pode lhe causar problemas. A escritura pública ela é uma segurança do Estado, uma segurança do cidadão de que tudo está correto e, portanto, não vai haver problema com aquela negociação. E é bom, a gente gosta de salientar e nós não nos furtamos a essa responsabilidade. Se houver problema com a escritura pública, o tabelião responderá a respeito desse problema. Então, essa é uma segurança jurídica e econômica para a sociedade.